Estado nem sempre consegue prover todas as necessidades dos cidadãos, principalmente no que diz respeito a obras de infraestrutura. Por isso, é comum, nessas situações, o Estado adotar concessões de serviços públicos, prática utilizada desde o Império, quando foram implantadas as ferrovias no país. Como isso é feito? Fiscalizado? E qual é a legislação que rege os contratos dessa natureza? Você acompanha agora no Academia, em debate, o estudo do advogado da União e mestre em Direito do Estado, Marcos Bittencourt. Controle das concessões de serviço público. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de mestre no curso de mestrado em Direito do Estado, setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Controle das Concessões de Serviço Público, convidamos Ricardo Neiva, auditor federal do Tribunal de Contas da União e professor de Direito Administrativo, e Fabiano Mendes, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor da Fundação Escola do Ministério Público, a quem eu quero aqui agradecer, o Fabiano, também o Ricardo, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar desse programa, e já passar para o professor Marcos Vinícius Bittencourt, para que ele possa, então, fazer a apresentação do seu trabalho aqui na Academia de hoje. Agradeço o convite da TV Justiça para fazer a apresentação da minha dissertação a respeito de controle das concessões de serviço público. Agradeço a presença dos professores e entendo que acaba sendo um problema muito frequente, principalmente quando nós analisamos a infraestrutura no nosso país em relação a obras e serviços públicos, e cada vez mais frequente acaba sendo a transferência de competências públicas para o setor privado. Como bem estabelece o artigo 175 da Constituição Federal, é dever do Estado prestar serviço público à coletividade. Mas a própria Constituição Federal acaba autorizando a possibilidade de, mediante permissão ou concessão de serviços públicos, transferir competências para a iniciativa privada, aonde o empresário poderia, nesse caso, prestar à coletividade serviços públicos da maneira mais adequada. Uma preocupação que existe principalmente atual, quando nós falamos de eventos esportivos que devem ser realizados no nosso país, quando nós falamos principalmente a respeito de rodovias, aeroportos, serviços públicos que devem ser prestados à população, normalmente nós nos preocupamos em dividir a responsabilidade também com a sociedade. Então, as parcerias que muitas vezes se realizam entre o poder público e a iniciativa privada acabam transformando a participação do Estado na sociedade. O Estado deixa de ter uma intervenção direta prestando serviços públicos e passa a atuar como órgão regulador, fiscalizando a prestação de serviços públicos por empresas privadas. Quando nós analisamos a legislação pertinente, em primeiro lugar, a Lei 8987 de 95, que estabelece normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos, nós vamos encontrar no artigo 6º um conceito jurídico indeterminado, a expressão serviço adequado, que acaba servindo como parâmetro para fiscalizar a efetiva prestação de um serviço público. Como diz a própria lei no seu artigo 6º, serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, nesse caso, nós acabamos encontrando parâmetros para que a própria população possa fiscalizar se o serviço público está sendo prestado adequadamente. Nós vamos encontrar ainda que existem vários instrumentos, vários poderes nas mãos do poder público para fiscalizar o cumprimento desses parâmetros. E a própria Lei 8987 de 95, que normalmente estabelece essas concessões comuns de serviço público, já coloca nas mãos do poder concedente, nas mãos do poder público, vários instrumentos de fiscalização e controle.
Nós podemos analisar, por exemplo, que existe um poder, uma prerrogativa extraordinária do próprio poder público em modificar as premissas iniciais da prestação daquele serviço, em virtude principalmente de uma demanda da população. Existe até mesmo um poder da própria administração pública, o poder concedente nesse caso, que muitas vezes se apresenta na forma de uma agência reguladora, de sancionar o parceiro privado, concessionário ou permissionário de serviço público, caso não esteja prestando um serviço que atende às necessidades da população. Nós ainda iremos encontrar outros instrumentos que serviriam para esta fiscalização de perto de um serviço público prestado à coletividade. Até, muitas vezes, interferindo numa liberdade de empresa, nós encontraríamos, muitas vezes, um poder de intervenção do poder público, uma intervenção temporária para que a prestação desse serviço público volte a ser regular à população interessada. E, até num momento mais drástico, nós encontraríamos um poder nas mãos do poder público, nós encontraríamos uma prerrogativa extraordinária, uma cláusula exorbitante de determinar a extinção unilateral do contrato de concessão. Muitas vezes por causa do próprio interesse público envolvido, muitas vezes até mesmo em virtude de uma inexecução deste contrato pelo parceiro privado, ou até mesmo em virtude de uma ilegalidade que tem ocorrido já no momento da licitação para nós escolhermos quem seria o concessionário do serviço público, ou até mesmo quando, no momento da celebração desse contrato, ocorreu uma ilegalidade. Existem essas cláusulas exorbitantes para que o poder público, com equilíbrio, possa realizar uma fiscalização adequada neste serviço público, que acaba representando o próprio valor fundamental que nós encontramos na nossa sociedade. Um ponto que eu tentei apresentar na minha dissertação, principalmente, dizia respeito à necessidade de um processo administrativo. Quando nós falamos a respeito de uma atuação do Estado, necessariamente nós passaremos por um processo administrativo de fiscalização. A institucionalização desse processo de fiscalização acaba trazendo para o poder público e refletindo na própria sociedade decisões mais adequadas, decisões racionais, de acordo com a fundamentação apresentada para a satisfação dos interesses da coletividade. Evita muitas vezes desvios de finalidade na prestação de um serviço público, interesses muitas vezes espúrios, indevidos, que possam afetar o interesse da coletividade. E cada vez mais nós temos que destacar que quando nós falamos numa concessão de serviço público, até mesmo nessas concessões especiais de parcerias público-privadas, nós sempre vamos encontrar três partes envolvidas: o poder público, o poder concedente, o próprio concessionário, aquele que presta, aquele que executa um serviço público para a população, e principalmente a participação do usuário, o cidadão que usufrui desse serviço público. A participação efetiva do usuário é determinante para nós analisarmos tanto a legalidade na prestação de um serviço público, como a efetividade, a real satisfação desse interesse da população interessada. Nós não podemos, muitas vezes, deixar passar o que está previsto na nossa legislação. Nós já temos vários instrumentos para que uma participação popular efetiva seja demonstrada em termos de serviços públicos. Agora, cabe principalmente à sociedade se inteirar a respeito desses instrumentos e fazer valer, antes de tudo, os seus direitos previstos na Constituição e também na legislação que trata de concessões e permissões de serviços públicos. Nós sabemos muito bem que existe a possibilidade, como a própria Constituição estabelece, da execução de um serviço público por uma empresa privada. Mas nós jamais podemos esquecer que a titularidade na prestação de um serviço público permanece nas mãos do Estado, permanece nas mãos do poder público. O poder público, antes de tudo, tem um encargo, tem o dever de zelar pela adequada prestação de um serviço público. Nós temos a Lei 8987 de 95, que acaba sendo uma norma geral
para todas as concessões e permissões de serviços públicos, mas nós também sabemos que existe um marco legal para cada serviço público, e este marco legal acaba sendo fundamental para adequar em relação a cada regime jurídico especial, em relação a cada operador econômico, como deve prestar realmente um serviço público adequado às necessidades da população. O interesse principalmente que nós temos em termos de infraestrutura, em termos de serviço público, principalmente quando nós falamos futuramente Copa do Mundo, quando nós falamos em termos de Olimpíada, acaba refletindo na própria sociedade brasileira. Serviço adequado, obras públicas que devem ser regularmente oferecidas à população. E futuramente nós temos que esperar também que ocorra a devida manutenção desse sistema. Então, esta divisão de responsabilidade entre o poder público e a sociedade, acredito que o caminho mais próximo de uma realidade brasileira seja através do instrumento de concessão de serviços públicos. Bem, parabéns do Marcos Bittencourt, um tema bastante atual. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, Marçal Justin Filho, editora Dialética. Estudo sobre concessão e permissão de serviço público no direito brasileiro, Carmen Lúcia Antunes Rocha, editora Saraiva. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988, de Norá Adelaide Mussetti Grotti, editora Malheiros. Lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e que você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia, já na fase de debates. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação Controle das Concessões de Serviço Público, estudo de Marcos Vinícius Corrêa Bittencourt, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Os convidados do programa são Ricardo Neiva, auditor federal do Tribunal de Contas da União e professor de Direito Administrativo, e Fabiano Mendes, promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e professor da Fundação Escola do Ministério Público. Bem, antes de iniciarmos aqui o debate, vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Sanção no Direito Administrativo, dissertação de Maísa Abraão Tavares Verzola, editora Saraiva. Metas, estratégia empresarial de busca agressiva por resultados, incentivo ou constrangimento. Dissertação de Paula Cristina Rotti Emerick, editora LTR. Ações coletivas e a substituição processual pelos sindicatos. Dissertação de Eduardo de Oliveira Cerdeira, editora LTR. Bom, eu tenho aqui mais uma para apresentar, além aí do nosso quadro, que é o controle das concessões de serviços públicos, que é justamente fruto do trabalho aqui apresentado pelo professor Marcos Vinícius Corrêa Bittencourt. Essa obra que essa já está no mercado, né, professor? Sim. É fruto do seu trabalho. Sim, é o resultado da dissertação pela Universidade Federal do Paraná, pela editora Fórum. Está aqui, então. Parabéns. Bem, já vou convidar aqui o professor Ricardo Neiva para fazer, então, a abertura aí do nosso debate. Bem, de início eu gostaria de agradecer à TV Justiça pela oportunidade de participar desse debate e gostaria também de parabenizar o professor Marcos Bittencourt pela brilhante exposição. Minha pergunta, relativamente, se encontra inserida no contexto da apresentação. Eu gostaria que o professor explanasse um pouco sobre a necessidade de processo administrativo quando da eventual extinção do contrato de concessão por encampação e por caducidade. Agradeço a observação feita pelo professor Ricardo. Existe uma preocupação que nós encontramos diretamente na Lei 89 e 87 de 95 a respeito de uma extinção unilateral realizada pelo poder concedente em virtude de interesse público ou em virtude de uma inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado.
nós encontramos no artigo 35 da Lei 8987 essas formas de extinção do contrato de concessão. Uma preocupação que existe em relação à ideia de encampação é em relação ao interesse público efetivamente considerado. Então, nós sabemos que encampação é a extinção antecipada do contrato de concessão por motivo de interesse público. Não existe, nesse caso, uma responsabilidade por parte do concessionário na extinção antecipada desse contrato. O contrato será extinto antecipadamente porque o interesse público assim o determina, assim o exige. O contrato de concessão acaba sendo, antes de tudo, uma segurança para o concessionário. É um contrato por prazo determinado. Se ocorre a extinção antecipada por motivo de interesse público, sem responsabilidade do contratado, nesse caso, ele terá direito a uma indenização prévia. Um direito a uma indenização prévia para explorar, que ele teria o direito de explorar este contrato até o seu encerramento, até o seu termo final. Não precisa existir apenas e tão somente uma manifestação do poder concedente determinando a encampação. Será necessária ainda uma lei autorizativa, em virtude dos altos valores envolvidos e que deverão ser pagos a este particular, a este concessionário. Uma preocupação que existe em termos de processo administrativo seria o Estado demonstrar efetivamente um real interesse público que demanda a extinção antecipada. É um Estado democrático de direito, a administração pública também tem que ser democrática, tem que dar esta satisfação ao concessionário. Então, a necessidade de um processo administrativo disciplinar o processo administrativo, na verdade, acaba sendo fundamental para garantir o próprio direito do concessionário. Quando nós falamos daí, sim, em termos de caducidade, uma outra forma de extinção antecipada do contrato de concessão, nós mencionamos nessa hipótese uma falta grave cometida principalmente, aqui no caso, pelo concessionário. Esta falta grave deve ser apurada num processo administrativo. Está envolvido este concessionário numa relação de sujeição especial. Este processo administrativo tem que assegurar ao concessionário ampla defesa e contraditório. Se a administração pública está acusando, nessa hipótese, de uma inexecução contratual, legal ou particular, o particular tem direito de ampla defesa e contraditório. Principalmente a necessidade de um processo administrativo, e acaba sendo um processo administrativo sancionatório, de certa forma, acaba sendo principalmente para respeitar o princípio da proporcionalidade. Não seria qualquer falta contratual que levaria à caducidade. Deveria ser uma inexecução grave demonstrada pelo poder público, daí sim, num processo administrativo. Professor Fabiano Mendes. Gostaria de agradecer o convite para participar desse grande debate. Parabenizar o professor Marcos, porque a tese é excepcional, sobretudo em dias atuais, em que nós estamos às vésperas de grandes eventos internacionais no país e temos aí grandes polêmicas sobre parceria pública-privada, enfim, uma forma especial da concessão, e esse tema realmente ele remonta muitas discussões. Parabéns pela escolha e parabéns pela tese. Professor, o senhor explanou, e com muita propriedade, a respeito do usuário e os direitos conferidos aos usuários. Dentre eles, o direito de fiscalização. Daí vem minha pergunta. Quais seriam os mecanismos materiais colocados à disposição destes usuários para melhor exercer uma fiscalização efetiva dessa concessão de serviço público? Agradeço a participação do professor. Existe uma preocupação real, principalmente quando nós falamos em termos de serviço público, dele ser prestado adequadamente à população. A participação do usuário acaba sendo determinante para esta fiscalização do serviço público. E a participação do usuário é garantida pelo próprio texto constitucional. Agora, eu entendo a preocupação principalmente com o aspecto prático.
como que o cidadão poderia levar ao conhecimento da administração pública uma eventual falha na prestação de um serviço público, um eventual desrespeito a um direito fundamental do próprio cidadão. Nós vamos encontrar que, normalmente, existe uma necessidade de previsão legal em relação a esses mecanismos. Nós já encontramos, logicamente, no próprio texto constitucional, o direito de petição. Então, é possível para qualquer pessoa levar ao conhecimento da administração pública alguma denúncia em relação a uma prestação de serviço público. Só que, além disso, nós vamos encontrar espalhado, daí sim, pela legislação, um conjunto de mecanismos de atuação direta por parte do próprio usuário na administração de um serviço público. Então, nós vamos encontrar, muitas vezes, audiências públicas, onde existe a participação do usuário, pessoa física, muitas vezes, ali o próprio cidadão, ou até mesmo a associação de usuários de serviço público para a participação e buscar, muitas vezes, os seus interesses junto à administração pública. Cada setor acaba tendo o seu marco legal, a sua legislação e possui os seus instrumentos próprios. Então, é muito comum nós encontrarmos a figura de consultas públicas, até mesmo disque denúncias, onde a população poderá levar ao conhecimento da administração pública falhas nesta prestação de um serviço. Esses mecanismos já estão à disposição da sociedade, dependendo do tipo de serviço público. Às vezes, nós encontramos um serviço público de incumbência do poder público municipal, do poder público estadual. Nesse caso, na legislação municipal, a legislação estadual acaba estabelecendo esses mesmos mecanismos de audiências públicas, até mesmo ouvidorias, para que o cidadão tenha esta participação direta na gerência de um serviço público. Professor Ricardo. Professor Marcos, o senhor mencionou diversas vezes a questão da prestação adequada do serviço público, que pela Lei 8987 se refere à prestação de serviço público em obediência a determinados princípios. Gostaria que o senhor abordasse um pouco a questão do princípio da continuidade, a possibilidade de mitigação desse princípio no âmbito da Lei 8987 de 95. Realmente, professora, existe uma preocupação com o princípio da continuidade, talvez um dos mais importantes ou o mais importante na prestação de um serviço público. Desde a época do surgimento do serviço público na França, já havia essa preocupação de que o serviço, já que diz respeito diretamente à dignidade da pessoa humana, o serviço público não pode ser interrompido. Mas existe, logicamente, aquela noção de que um princípio acaba sendo um ideal. Nós sabemos, o próprio legislador tem consciência disso, que muitas vezes o serviço público pode, até mesmo deve ser interrompido. E a própria Lei 8987 de 95 estabelece no artigo 6º, parágrafo 3º, 3 hipóteses onde o serviço público pode ser interrompido, mas não viola necessariamente o princípio da continuidade. O serviço público poderia ser interrompido numa situação de emergência. Nesse caso, não demanda um aviso prévio à população, porque se efetivamente for uma situação de urgência, de emergência, não haveria a possibilidade de comunicar à população interessada. Em virtude, muitas vezes, como nós acompanhamos, principalmente no verão, época das chuvas, quando existe uma inundação, haveria a possibilidade do serviço público ser interrompido em uma situação de calamidade pública. Uma segunda hipótese em que o serviço público pode ser interrompido significa principalmente uma preocupação de ordem técnica, em virtude muitas vezes de mudanças tecnológicas, mudanças estruturais no próprio serviço, haveria a possibilidade do serviço público ser interrompido. Mas nesse caso, como demanda um planejamento, a população interessada deve ser comunicada. Necessitaria, nesse caso, de um aviso prévio. Uma terceira e última hipótese mencionada pela própria Lei de Concessões de Serviço Público é uma hipótese muito polêmica, muito discutida principalmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito à possibilidade de interrupção na prestação do serviço público em virtude de inadimplemento do usuário. É realmente uma situação muito polêmica, porque cada vez mais nós destacamos que serviço público diz respeito a direitos fundamentais, diz respeito à dignidade da pessoa humana. Se nós admitirmos muitas vezes que um serviço público que não é pago pelo usuário por alguma dificuldade,
ele pode ser interrompido, significa que, de certa maneira, nós estamos retirando a dignidade daquela pessoa. Por isso que nós encontramos muitas divergências na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, analisando muitas vezes casos concretos para verificar o reflexo na sociedade e o respeito ao próprio princípio da continuidade. Há um prazo determinado ou não? Existe a possibilidade, muitas vezes, de ser estabelecido um prazo, dependendo da necessidade da administração pública. Quando nós encontramos, muitas vezes, algumas mudanças estruturais, questões de ordem técnica, questões de ordem tecnológica, como nós sabemos, a tecnologia acaba avançando rapidamente na nossa sociedade, então, muitas vezes um prazo acaba sendo estabelecido, mas dentro sempre do razoável, como a própria Constituição acaba estabelecendo. A lei não determina exatamente como isso deve ocorrer. Há uma discricionariedade nas mãos do poder concedente para determinar este prazo adequado às necessidades da população. Ok. Bem, doutor Fabiano. Professor Marcos, a tese ela aborda a questão do serviço público adequado. E traz, inclusive, que essa é uma definição que depende, obviamente, de um conceito jurídico indeterminado. Quais seriam os instrumentos, quais seriam as circunstâncias para eu poder fazer uma definição do que é realmente um serviço público adequado? Certo. A preocupação, principalmente, que o poder concedente, o poder público tem na manutenção desse serviço adequado, acaba dependendo de cada um dos serviços públicos. Nós temos uma norma geral prevista na Lei 8987, mas cada serviço público tem a sua peculiaridade. O que seria um serviço adequado em termos de telefonia? O que seria um serviço adequado em termos de transporte coletivo, fornecimento de energia elétrica? Cada setor acaba estabelecendo seus parâmetros, de acordo com o conhecimento dos técnicos, normalmente da agência reguladora que fiscaliza cada setor de serviço público. Um parâmetro mais amplo que nós acabamos encontrando é o artigo 6º da Lei 8987. Então, nós temos conceitos jurídicos indeterminados. Apenas analisando o caso concreto é que nós podemos chegar a uma determinada situação. O que é um serviço que deve ser contínuo, regular, eficiente, a atualidade desse serviço público dependendo dos avanços tecnológicos e sociais. Quais são normalmente aqueles valores que devem ser cobrados em termos de tarifas, uma contraprestação pelo serviço que está sendo prestado. Então, nesse caso, pela experiência anterior, a agência reguladora pode estabelecer muitas vezes, em cada setor, em cada marco legal, qual seria este serviço adequado, dependendo do serviço público. Às vezes acaba sendo um pouco frustrante quando nós analisamos genericamente a lei, mas nós temos que respeitar a peculiaridade de cada serviço público. Esta é uma preocupação de cada uma das agências reguladoras responsáveis pelo setor. Bem, agradeço a participação dos nossos convidados, o Dr. Ricardo, o Dr. Fabiano, bem como também o Dr. professor Marcos Vinícius Bittencourt, que hoje nos trouxe o seu trabalho aqui para o programa Academia. Lembro que você também pode participar enviando o título do seu trabalho, seu currículo, para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.